Flamengo e São Paulo na final da Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu garantir a classificação vencendo por 1-0 o Grêmio no Maracanã e o São Paulo conseguiu a virada, que era até improvável em certa medida, contra o Corinthians. Tinha perdido o primeiro jogo em Itaquera e no Morumbi venceu por 2-0. Vou dar uma passada bem rápida nesses dois jogos aqui e responder a principal pergunta, que é: quem é o grande favorito para essa grande final? A final é só daqui a um mês, então vou tentar dar aqui minha opinião, o que pode acontecer tanto no Flamengo quanto no São Paulo, que pode mudar qualquer tipo de favoritismo para lá e para cá. Então, começando aqui sobre as datas, né? Tá aqui. O jogo de ida vai ser dia 17 de setembro e a volta dia 24, ou seja, tem mais de um mês, na verdade exatamente um mês, hoje é dia 17 também, para a final da Copa do Brasil. Se a gente for colocar os elencos aqui, até aqui o campinho já com a escalação ideal hoje dos times, né? Eu acredito que assim seja a escalação ideal e como os técnicos pensam o time ideal. Para os times, a gente vê assim que o Flamengo é um time ainda muito forte, muito estrelado. Tem nomes como Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Arrascaeta. Tem o próprio Felipe Luiz, Léo Pereira, que cai um pouco a grife, mas ainda continua sendo um jogador muito bom. Fabrício Bruno também muito bom. O Pulgar voltando pode dar esse equilíbrio, né? A queda de desempenho do Flamengo desde que o Pulgar se lesionou é gritante. Ontem ele, por mais que ainda tivesse um pouco sem ritmo, já deu para perceber que ele estava dando uma consistência bem maior para esse meio campo. Vitor Hugo, que também, por mais que ainda seja jovem e oscile algumas vezes, na minha opinião, é um jogador que é perfeito para esse esquema de jogo do São Paulo. Enfim, o São Paulo, por outro lado, também se reforçou na janela, trouxe o Luciano, o Rames e o Lucas Moura, também trouxe o próprio Alexandre Pato, que é reserva, mas enfim, Lucas e Rames são os principais nomes desse time, e a grande notícia é o próprio Lucas, que está jogando muito desde que chegou, fez um jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro no último domingo, excelente. O jogo contra o Corinthians, vou ser sincero para vocês que eu não assisti na íntegra, tava no Maracanã naquele momento, mas os relatos são que ele foi o melhor jogador em campo, então realmente tá até surpreendendo a minha expectativa pessoal. Achei que ele ia demorar um pouco mais para se adaptar, mas parece estar sendo o dono do time. De resto, o time do São Paulo, assim, tem o nome do Caleri, que é realmente o grande artilheiro dessa equipe, tem o Pablo Maia, que está jogando muito bem, jovem, mas assim, os jogadores acho que não são tão provados no geral como os do Flamengo. Tem o Rafinha, que é um jogador muito experiente, mas assim, não está mais no seu auge, claramente. O Beraldo é outro jovem muito promissor. O Arboleda é um nome ali sólido. O Caio Paulista está surpreendendo, jogando bem. O próprio Rames, a gente não sabe como é que vai ser, se ele vai conseguir ser esse titular ou não, ou o Luciano vai acabar jogando. Na minha opinião, eles brigam por uma posição ali, sendo esse segundo atacante ou meia. E o Rodrigo Nestor é aquela história que a torcida tem um pouco de perseguição com ele, mas eu vejo qualidade, apesar da inconsistência, que é por isso que a torcida não gosta. Mas enfim, falando tecnicamente, quem é o favorito? Na minha opinião, a gente tem que levar em consideração as expectativas dos times no início da temporada, e tanto o valor de salário que eles pagam para os jogadores, a folha salarial, né? Tanto o que gastou em transferências. Então por isso eu acho que o Flamengo é sim favorito, por mais que o momento não seja dos melhores. O Flamengo, querendo ou não, acabou de investir 8 milhões de reais no Alan e mais 10 milhões de reais no Luiz Araújo. Então, realmente, o time que gasta 18 milhões de euros numa janela de meio do ano comparado com o do São Paulo, que também fez boas contratações, mas um perfil muito diferente de jogadores já experientes, já sem contrato, que vieram como... não vou usar a palavra apostas, porque eles eram jogadores, como eu disse, experientes e muito bons, mas assim, um perfil de investimento diferente. Então, acredito que o Flamengo é favorito por esse aspecto. Outro ponto se a partida fosse hoje, quem teria mais chances de ganhar a partida? Acredito que o São Paulo. Para ser sincero, acredito que o São Paulo, porque o momento do Flamengo não é bom. Ganhou ontem, mas a verdade é que não convenceu mais uma vez. Até controlou melhor o jogo. O Grêmio teve algumas chances, mas não aproveitou da melhor forma. O Flamengo também teve a chance lá com o Bruno Henrique. De resto, o próprio pênalti, não acredito que tenha sido pênalti. Minha opinião é que é um pênalti meio duvidoso. Dá para não dar, não sei exatamente qual a interpretação o juiz levou em consideração, mas enfim, o ponto é que o Flamengo não foi consistente. Em relação a esse um mês de folga que vai ter até o primeiro jogo da final, como o São Paulo pode se preparar? Na minha opinião, o São Paulo tem muito a crescer, porque não tem ambição nenhuma de disputar o título brasileiro. Vai ter a Sul-Americana, ainda está disputando a Sul-Americana, mas acredito que o São Paulo não tem pressão nenhuma por
desempenho e resultado rápido, porque o time acabou de contratar o Lucas, que vai ser titular desse time com certeza. O Rames também vai ter que se adaptar melhor ao time. Acredito que esse tempo de um mês vai ser perfeito para o São Paulo se preparar e construir um esquema tático até que consiga confortar os dois jogadores ou não. Então acredito que vai dar para fazer bastante teste, pegar mais entrosamento e chegar ainda mais forte daqui a um mês para jogar a final contra o Flamengo. O rubro-negro, por outro lado, acredito que tem mais do que perder do que ganhar durante esse um mês. Não que o Flamengo não possa começar a jogar um bom futebol. O São Paulo, por algum motivo, adaptar suas ideias, os jogadores começarem a entender melhor o que o São Paulo passa de orientação e o time encaixar e começar a jogar um futebol bonito, que a gente viu poucas vezes acontecer. Pode acontecer, mas eu não acredito por dois motivos. Um é que até hoje o São Paulo não conseguiu fazer esse futebol bonito que ele sempre praticou nos times como Santos e Atlético Mineiro aqui no Brasil, e o outro motivo é por causa do clima interno, porque não tem como negar que o clima é ruim, desde que teve o problema com o Pedro e a agressão. É difícil a gente achar que o clima da comissão técnica com os jogadores é bom. Ontem, no momento do gol de Arrascaeta de pênalti, o grupo estava comemorando, todo mundo abraçado, o próprio Gabigol foi lá, puxou o São Paulo para comemoração. Acredito que esse foi um gesto mais simbólico do que prático, porque o time tinha acabado de fazer o gol, estava um momento de festa, o Maracanã todo gritando, não seria ali que eles iam começar a brigar. Acredito que pode ter sido muito mais uma resposta para a mídia, para tentar meio que esconder esse clima ruim no vestiário, do que propriamente o clima ter melhorado instantaneamente após o gol de pênalti do Arrascaeta. Então acredito que o Flamengo não, tem a pressão para tentar disputar o título por causa do investimento. O Flamengo não disputa um título à vera desde 2020, do Brasileirão, e o desempenho não acredito que vai ser melhorado por causa todas as questões de ambiente e clima que eu falei. Porém, a única coisa que pode acontecer é o desgaste que fica ainda maior em caso de derrotas. A pressão sobre o Flamengo vai ser muito maior do que a do São Paulo se o Flamengo perder 2 jogos no Brasileirão seguidos. A vida do São Paulo vai ser um inferno. E Deus sabe, sei lá o que a diretoria do Flamengo vai tomar de decisão caso venha uma sequência de derrotas nesses jogos aí. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo que nesse período o Flamengo tem muito mais a piorar e o São Paulo muito mais a ganhar? Ou não discordam, acham que o Flamengo é favorito? Ou o Flamengo pode voltar a jogar bem com o São Paulo depois da classificação de ontem? Diz aí, vamos interagir. E se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar no grupo de amigos, grupo de Flamengo, grupo de São Paulo, para dar aquela moral e para ver se o canal começa a crescer um pouquinho. É isso, muito obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui, valeu, falou!